Nós vamos meditar aqui então, Jeremias capítulo 29, é o bem conhecido, na verdade, é uma carta, né, irmãos, que Deus mandou o Jeremias escrever para quem estava lá na Babilônia como escravo, como foi levado cativo, né, que lá estava se levantando muitos falsos profetas, e dizendo que Deus tinha abandonado o povo, que não tinha mais o que fazer, que não tinha mais esperança. Aí então Deus, através do profeta Jeremias, escreve uma profecia escrita, na verdade, que na verdade era uma carta, que depois virou, na verdade, o Jeremias, né? 29, que nós vamos. Então falar assim, ó, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Estou lendo na corrigida, né? Então, eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, como nós falamos, né, moço? Isso aqui não é coach, não é motivação, não é frase de para-choque de caminhão. O homem não tem valor nenhum se ele não tiver o que, irmãos? A inspiração da palavra de Deus. Nada, até o que parece bom ou soa bom, se não é da inspiração de Deus, não é de Deus. Lembra que eu já preguei aqui, irmãos? Qual era o nome da árvore que trouxe o pecado para o mundo? Não era a árvore proibida, não era a árvore do pecado, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então há um bem sem Deus, que na verdade, irmãos, é a outra face do mal, não é verdade? Aí se você vai ler lá em Gênesis 10, lá em diante, quando os homens começam a fazer, né, uma torre que vai até os céus, Deus não fala para eles? Não fala, né, no céu ali? Olha, eles estão unidos, tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Não era uma união, irmãos? Sim. Não tinha um motivo em comum? Deus não falou que eles teriam sucesso? Sim ou não? Sim. E se Deus não tivesse confundindo as línguas, não teria o que, irmãos? Não que eles chegariam até o céu, porque chegar até o céu é impossível, né? Mas ali haveríamos um poder, né, único. Já começa a lembrar lá no final dos tempos, vai acontecer. Né? Mas já tentaram lá em Gênesis, irmãos. Quanto tempo tinha a humanidade, na verdade? Então quer dizer, é isso aí, é um bem sem Deus, é uma união, mas uma união errada, na verdade. Então o pensamento de Deus a nosso respeito, ele está onde? Primeiramente, ele está na palavra de Deus. Não tem outra fonte. Ah, mas o poeta, o escritor, o fulano, não tem valor algum. Se não é do Espírito, não é do Espírito. Então Deus vai falar com nós aonde, pastor? Na palavra dele, né? Porque a gente vai conhecer a salvação, porque a gente conhece o amor de Deus, porque a gente conhece a necessidade de aceitar Jesus, porque a palavra assim nos ensinou, amém? E aquilo também na nossa vida, né? Que Deus ele tem para nós, aí Deus dá aqueles toques, não é verdade? Deus dá aquele toque, Deus dá aquela inspiração. Então ele fala, ó, eu sei o pensamento. Então é ele que sabe. Ele fala que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus mandou escrever lá, né, pro pessoal que estava na Babilônia, olha, depois vocês leem em casa, eu queria que vocês leiram também, né, cresçam, plantem pomares, construam casas, casem, até a palavra fala, né, diminuam, cresçam e não diminuam, não é verdade? Que depois de 70 anos a palavra viria e eles voltariam ali, não todos, porque alguns morreram, né? Mas aquela geração ali estava viva, eles voltariam para Jerusalém, amém? Era pensamento de paz e não de mal. Então você vê que eles estavam lá por culpa deles, porque Deus avisou sobre a desobediência, mas ainda assim Deus falou que, mas isso não é o fim que eu tenho para vocês, não é aí que vocês vão acabar, vou trazer vocês de volta depois no tempo. E trouxe, amém? E realmente trouxe, né? Então quer dizer que é na palavra que a gente conhece o pensamento.
Aí qual foi a palavra do dia 2? É o Salmo 42, até rimou, né? Salmo 42, versículo 11, fala assim, ó. Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Então isso aqui foi a palavra do dia 2, né? Que o salmista falava com ele mesmo. Pastor, mas eu posso falar comigo mesmo? Por que não pode, na verdade? Né? Eu vou me chamar de louco. Você fala, né? Não sou louco, né? Eu vou conversar com a parede. Se tu ouvir ela responder, tu é. Mas é conversar contigo mesmo. Amém? É conversar contigo mesmo. Tem que a palavra meditação, ela é. Meditação significa falar. Né? Você vai falando contigo mesmo. Vai falando contigo mesmo. Então aqui o salmista falava, olha, ô minha alma, seria como fosse, né? Eu mesmo, o meu interior, né? Porque está abatida, porque está perturbada. Espere em Deus. Ou seja, ele estava pregando para ele mesmo, né? Ele estava relembrando ele mesmo, não é verdade? Que Deus seria a esperança dele. Amém? Então, de novo, né? Não é uma esperança vazia, não há promessa, não há palavra bonita. Não, vamos aproveitar agora que é setembro amarelo e agora vamos começar a dar a palavra. Deveria ser setembro amarelo, outubro amarelo. Para com essa frescura de um mês só. Todo ano as vidas têm valores. E todo ano, de janeiro a janeiro, nós temos que pregar para elas o quê? Não perder a esperança. Amém? Então não precisa ficar focado num dia, no mês só. Tem que ser. As pessoas têm valor a vida toda. Amém? Tem valor a vida toda. Não precisa ficar um mês só. O mês da consciência negra. Não tem que ter um mês da consciência. Tem que ter a consciência branca, amarela, azul. Tem que respeitar o ser humano de janeiro a janeiro. Amém? Outubro, não sei o que. Não sei o que. Não tem nada. Né? Não precisa. A gente não pode ir na onda do mundo. Né? Natal sem fome. Tá, mas e outubro sem fome também não pode ter? E o março sem fome também não pode ter? E o abril? As pessoas só comem no Natal, né? Então não ficamos nessa onda do mundo lá fora, não é verdade? Que só de vez em quando, para desencargar a consciência, eles lembram de algum... Não, o Evangelho ele trata o homem por completo. Amém? Espírito, alma, corpo e o ano todo. Não é só um mês, ou um certo mês, ou uma certa época do ano. Não vou ser guiado pelo mundo lá fora. Eu vou ser guiado por Jesus, né? Igual a gente fala, igual Páscoa, né? Vai em junho dizer Feliz Páscoa, vão rir na tua cara, porque para o mundo, Páscoa é só no calendário lá em março ou abril, né? Para comprar chocolate, não é verdade? Enriquecer um chocolateiro. É isso. Mas vai em junho dizer Feliz Páscoa. Vamos dizer o quê? Tá errado, né? Vai agora em outubro dizer Feliz Natal. Não é verdade? Não, Natal não é agora, né? Natal é no final do ano. Daí as lojas começam a fechar mais tarde, as pessoas começam a fazer hora extra, as famílias, né? Em vez de ficar mais junto, ficam menos, porque as pessoas trabalham mais para depois poder folgar. Toda essa conversa fiada aí comercial, né? Mas dá em outubro Feliz Natal. Não, vou rir da tua cara, não é verdade? É porque o mundo, ele vive de modinha. Nós não vivemos de modinha, nós vivemos da palavra de Deus. Então Deus ele cuida do ser humano a hora que for, o dia que for, o mês que for. Não tem uma fase, não, é tudo. Então ele falava, olha, não importa se eu estou em janeiro, fevereiro, março, abril, porque está perturbada a minha alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aí depois fala, né? Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Né? Então ele lembrava quem era Deus. Quanto mais eu entendo quem é Deus, irmãos, mais eu me humilho, porque Ele é e eu não sou. Né? Então eu preciso entender quem Ele é, entender palavras como esse exemplo que eu estou pregando. Isso vai me humilhar cada vez mais, depender dEle. Amém? Então Deus abençoe, Ele faz a obra completa em nome de Jesus. Né? Então não é um certo mês, é de janeiro a janeiro. E aí a palavra do dia 30,
ela foi, perdão, no dia 3, esquece a palavra do dia 30, no dia 3, ela foi Isaías 40, 31, que é bem conhecido, né? Um dos primeiros versículos a gente decora mais ou menos na igreja quando chega, né? Esse é um dos mais primeiros, né? Então Isaías 40, versículo 31 fala assim, 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, de novo, ó, esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Então, esse aqui eu colocava lá na gravação, você vai lembrar, que é como a águia. Não, você imagina só que uma águia, se ela não tiver ali as asas dela boas, ela vai estar onde, moço? Ela vai estar no chão, igual um frango, igual uma galinha. Não é verdade? Quantas aves aí que tem asa, mas não voam, não é verdade? O avestruz, né, a ema, pinguim sabe que é uma ave, né? Enquanto isso aí que não voa, não é verdade? Galinha voa, mas aquele voa assim, não vai muito longe, né? Mas a águia não, né? Você vê que é normal a gente enxergar uma águia assim no chão? Não é normal, né? Geralmente ela tá o quê? Ela tá nas alturas, ela só vai pro chão quando ela pega uma presa, ela só vai pro chão quando ela vai fazer alguma coisa, geralmente uma alimentação, uma caça, né? Mas geralmente é onde, moço? É aonde? Nos lugares altos, não é verdade? Então eu falava isso na gravação. Quem viu vai lembrar, quem não viu, você perdeu, porque quem viu ganhou, né? Que eu falava que ele tem uma que não tem águia, uma águia que não tem as asas ali, né? Vai ficar limitado. Mas as asas delas são o quê, moço? Ela está sempre nas alturas, né? Então a palavra compara que quando a pessoa ela recebe de Deus essa esperança, ela o quê? Ela sobe com asas como águias. Ou seja, ela está além da limitação, né? Ela está no sobrenatural, amém? Sempre falo, não é que eu vou dar graças a Deus pelo problema, mas eu vou dar graças a Deus até no problema pela presença dele. Tem pessoa que às vezes passa uma luta, desanimei de vir na igreja, mas o que a igreja fez para ti? Né? Deveria vir mais ainda, vir mais cultos ainda, e chegar no horário, porque o culto tem horário para começar. Você chega cedo no cinema, no trabalho, na audiência, e na igreja chega atrasado, tá errado, tem que chegar cedo. A não ser quem pega ônibus, que eu sou compreensivo. E quem não pega também eu conheço que chega atrasado porque dormiu ao começo. Tem que chegar cedo. Não é vir menos, é vir mais. Né? Se vinha só domingo, começa a vir quarta. Vinha só domingo, começa a vir quarta e sexta. Vem todo dia. Né? Não é buscar menos. Ali fala aqui, que espera no Senhor, renovarão a sua. Não fala perderão as suas forças. Não fala ficarão sem as suas forças. Não fala serão guiados pela sua força. Não fala, não. Renovar. Haverá então uma renovação. Haverá então o quê? Uma nova força. Haverá o quê? Uma capacidade maior, que não é do homem, mas ela vem de Deus. Né? Perdi as minhas forças. Não tem que perder as tuas forças. Tem que renovar. Vai para a palavra, vai para a oração. Como eu falei, vem mais na igreja, não menos. Leia mais a Bíblia, não leia menos. Né? Busque mais a Deus, não busque a menos. Por quê, pastor? Porque ali fala que essa esperança, né, é com as asas, subirão com asas como águia. Ou seja, vai estar além do natural. Né? Vai estar além daquilo ali que é mais fácil enxergar. Né? Vai estar além, seja do seu próprio limite, amém? E Deus dá força, Deus dá esperança, mas como eu falei, é buscar Ele, né? Não é na própria pessoa que está, não é a perseverança natural, é aquela que ela recebe de Deus, amém? Aí eu vou parar aqui para nós fazer o louvor, eu vou ler antes o dia 4, eu vou parar aqui, depois o irmão pausa e eu volto. O dia 4 foram 2 versículos, né? Salmo 121, versículo 7 e versículo 8.
O Salmo 121, versículo 7 e versículo 8, fala assim. Isso aqui é uma promessa, né? Toda ela você pode ler. Claro, eu estou pegando alguns trechos, né, amor? Você pode ler todo, amém? Né? Versículo 7 fala assim, ó. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Está até combinando lá com o versículo do dia 2, né? Espere em Deus, a minha alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aí de novo, né, irmãos? O Senhor guardará de todo mal. Então eu falava isso aqui que é uma proteção. Não é ter uma fortaleza se na hora da dificuldade eu ficar fora da fortaleza. Não é verdade? Não adianta ter um escudo, né? Se na hora da batalha eu fico atrás do escudo. Não é verdade? Não. Eu tenho que estar dentro da fortaleza. Eu tenho que estar atrás do escudo. Por isso que eu falei, né, moço? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me humilho. Né? Porque eu sei quem Ele é e eu sei quem eu não sou. E eu preciso então o quê? Colocar a minha confiança nele. Ó, Ele vai guardar. Isso aqui é um salmo muito bonito. Se você deve ter lido em casa todo ele, né? Ou se não leu, depois lê. É muito bonito. É um salmo de proteção ali e tal. Não tem outras palavras, né? Mas digo, a palavra é, então, ó, o Senhor vai te guardar de todo mal. Ele vai guardar a tua alma. Quer dizer, é Ele, né? Que vai te proteger. Aí fala, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Né? A entrada e saída aqui para a guerra. Né? A pessoa entraria naquela batalha e sairia. Ou seja, né? Entraria na batalha e sairia. Lá em Josué 14, depois você pode ler, né? O Caleb, ele dizia pro Josué, ó Caleb, Josué, eu tenho a mesma força que eu tinha lá, quando Moisés nos enviou, tal, e ele fala, né? Tal é a minha força para entrar e para sair. Ou seja, né? Eu vou entrar e eu vou sair, ou seja, eu vou completar, né? Eu vou vencer, eu vou, né, ter a minha bênção, amém? Completa, amém? Então, quer dizer, ele vai nos ensinar. A gente não é obrigado a fazer 50 coisas, né? Mas naquilo que nós colocamos no coração, tem que procurar o quê? Ir até o fim. Na verdade, às vezes é melhor desfazer um noivado, é melhor desfazer até mesmo um namoro, do que depois vai desfazer um casamento? Não, amém? O casamento é sagrado. O casamento não se desfaz. Não é verdade? Alguns tal, ali por causa do coração duro, a palavra fala, tal, não é sobre isso que eu vou pregar, mas não é, né? Mas então eu tenho que ter o que? Uma consciência. Não estou aqui falando mal de ninguém, tá, moço? Só estou falando, a gente nesses anos todos aí, pregando a palavra, a gente vê, às vezes, estão lá orando, aí você gostam e oram. Aí tá, Deus confirmou, tá. Aí namora um ano, às vezes nem isso, termina o namoro. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, não é verdade? É porque às vezes a pessoa chegou ali e viu que não era o que, irmãos? Uma direção de Deus. Era uma coisa da carne, uma amizade, né? Não digo nem um desejo, não digo isso. Eu digo assim, uma amizade, né? Um companheirismo, mas você vê que não é aquilo, amém? E lá na frente depois Deus vai e dá algo muito melhor, ou alguém, né? Muito melhor para aquela pessoa, amém? Então, graças a Deus, é melhor desfazer um namoro ou até mesmo um noivado do que desfazer o quê? Um casamento depois, né? Quem sabe muitos aqui, como eu falei, não casaram com a primeira pessoa que namoraram, né? É aquela história, né? Não fui o primeiro, mas eu fui o último. Ou não fui a primeira, mas eu fui a última. E quem tá amaziado aí, pastor, toma vergonha na cara e vai casar, tá? Você vai pro inferno por 250 pila? Toma vergonha na cara e vai casar, tá? Se precisar aí, 25 pila eu te dou. Pega mais 9 e pronto, tá casado. Não, eu tô falando sério mesmo, né? Então quer dizer, é entrar e sair, amém? Não, é não ter pressa, no sentido de ansiedade, mas confiar em Deus. Até mesmo um emprego, quando eu falava assim, ó,
falando de mim, né? Agora, a minha opinião. Eu acho muito jovem, muito novo uma pessoa de 18 anos já se formar no ensino médio, já escolher uma faculdade. Uma pessoa de 18 anos, ela vai escolher o que ela vai ser o resto da vida? Eu acho que não tem capacidade. Eu acho que não tem. A não ser que Deus dê uma grande revelação. Amém? Eu acho que não é. Falando do Moisés, tá? Minha opinião. Eu acho que é muito cedo. Né? Aí por isso que você vê tanta gente que muitas vezes começa uma faculdade e tranca ou para na metade. Não era o que eu imaginava. Amém? Não é verdade? Pode ver. E às vezes a pessoa já trancou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E às vezes a pessoa faz um monte de curso e não completa nenhum. Por quê? Porque às vezes até aquela pressão, não é verdade? Ah, mas o teu primo lá entrou na faculdade e tal. Tá, que bom para ele, se ele entendeu, né, a vocação dele, que coisa boa. Mas às vezes eu não entendi, Deus não me revelou, amém? Tem que ter aquela pressão, muitas vezes, não é verdade? Tem que ir até o final. Coisa que eu falo, amor, tem gente que às vezes demora. Eu sou contra. Não, a gente está casado há 10 anos, ainda não sentimos de ter filho. Aí vão ter filho velho, é o Abraão e a Sara 2.0, Não, tem que ter filho a hora que Deus mandar. E será que tem que esperar 10 anos? Não, porque ele está vendo aqui a nossa vida financeira. Não, filho não é atraso, filho não é prejuízo. Amém? Não, às vezes já era para estar ali com 2 filhos já em 10 anos, talvez. Ou um, pelo menos. E aí tá lá, não, porque tem que ver. Não interessa, não. Você vai esperar ser rico para ter filho? Não, Deus abençoa. Amém? Né? Então, a benção. Mas também não fica naquela pressão. Primeiro é aquela, como eu falei, tudo é direção de Deus. Né? Aí vem o gurizinho. Aí não vai tentar uma menininha? E se não quiser? Ou se Deus quiser mandar 4 guris? Que tu tem que ver com a minha vida? Né? Calma. Amém? Então tem pessoa que às vezes demora demais, né? E tem pessoa que às vezes cede à pressão, não é verdade? Me deixa quieto. Eu não concordo que tem que esperar 10 anos para ter filho. Isso aí, eu sou sincero, para mim a conversa é fiel. Mas, tipo assim, às vezes a pessoa fica esperando ficar rica, passou 15 anos e não está rico ainda, não vai ter filho? Filho não é dor de cabeça, filho é bênção de Deus. Dá sim gasto, sim, dá gasto financeiro sim. Mas o amor e a alegria de você ter aquela bênção ali supera qualquer gasto. Amém? E aí Deus abençoa, Deus coloca pessoas dele para ajudar você também. Né? Mas às vezes a pessoa está ali. Né? Então quer dizer, Deus vai guardar a entrada e a saída desde agora para sempre. Deus, então me ajude. Eu não preciso ser aquela pessoa que atira para todo quanto é lado. Né? O homem que faz 1000 planos e não vive nenhum. Não preciso. É melhor eu ter menos planos. É verdade? O ser humano, às vezes, ele se perde quando ele tem muita escolha. Se eu tiver aqui, por exemplo, um sorvete de chocolate, tá? E morango. Qual que você vai escolher, moço? De maracujá? Qual escolha que você tem? Chocolate ou morango. Aí vai do teu gosto, né? Cada um vai ter o seu gosto. Quem é guloso, não, me dá uma bola de cada um. Mas aí você só pode escolher uma bola de cada um de 2 sabores. Amém? Agora se eu botar aqui chocolate, morango, uva, maracujá, kiwi, manga, não sei mais o que, napolitano. Irmãos, a fila para escolha demora, não é verdade? É só ver quando nós passávamos os calendários aqui, né? No começo a gente, aqui na igreja nunca passei, eu acho, mas antigamente, né? Tu mandava fazer 15 modelos, achou que estava abafando, né? Aí o povo lá não acabava nunca a hora das ofertas. Ei, povo demorento para escolher. Já aprendi, eu vou fazer 2 opções, 3, é o que tem. Mas não tem nada do cachorrinho, não tem, é isso aqui. Né? Pode ver, mas as pessoas demoram muito quando tem muita escolha. Até quem trabalha com vender, sim, né? Geralmente você bota aquela primeira opção, que é a mais cara, amém? E já se preparando para talvez ouvir o não. Daí você já bota o quê? A opção B, amém? Às vezes tem a C, né? Mas você fica ali. Entre a A e a B. Às vezes já tem a C também, né? Mas fica ali. Por quê? Você mostra tudo lá, 10 opções. A pessoa fica lá.
Né? Qual que é melhor? Bom, se é para eu escolher para ti, então diz que... Não, a pessoa não sabe escolher, então é melhor menos opção você saber do que muita coisa, amém? É assim, né? Então, pega essa palavra aqui, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída de agora e para sempre. Eu vou parar aqui, daqui a pouco eu volto. Dia 5, amém? O dia 5, a gravação que eu mandei lá foi no dia 5. A do centro já foi também, né? Mas que é hoje. Mas para quem está vindo em casa aqui, né? É dia 5. Então, dia 5 vai falar assim, irmãos, que é Romanos 15, o versículo 13. Como eu falei, né, irmãos? Vocês podem em casa meditar outros versículos, né? Mas aqui eu estou em alguns versículos-chave, né? Que eu selecionei ali e tal, que eu escolhi, que eu programei ali para, né? Então, fala assim, Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Então, de novo, né? Ali fala que ele é o Deus de esperança e ele enche de gozo e paz. Essa paz é a paz de Deus, né? Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Então, de novo, né, irmãos? Atribui ao Espírito Santo. Então, de novo, não é, né, irmãos, da minha força, da minha motivação, da minha determinação da carne, do meu esforço natural. Às vezes, não, naturalmente falando, tem pessoas que são um pouco mais, né, mais dispostas, como fala, mais proativas, né? E já tem outros que são um pouquinho mais molengona, não é verdade? Mas não é isso que a palavra está falando. A palavra fala que essa esperança, que essa confiança, que essa determinação, ela vem o quê? Ela vem pela virtude do Espírito Santo. Porque pode ver que o mesmo Deus que muitas vezes deu força, né, para o pessoal ir e avassalar os inimigos, por exemplo, né, podia falar, só que eu lembrei agora do início, o Davi derrubou um grande gigante, não é verdade? Que não tinha nem força para levantar a armadura do Saul, mas depois ele pegou a espada do gigante e com a espada dele ele cortou, porque sabe que não foi a pedrada que matou Golias, foi a decapitação, né? E ali Deus deu a força, amém? Mas outras vezes, muitas vezes a gente vê na Bíblia, exemplar em 2 Crônicas 20, né? Que Deus mandou assim, vocês vão ficar parados aí e Deus vai guerrear por vocês. Manda os levitas na frente aí fazendo louvor, e na verdade, e lá um grande milagre, né? Não lembro agora qual foi o rei, né? Mas, se foi Amazias, não lembro agora, né? Mas, enfim, tá lá em 2 Crônicas 20, né? O pessoal venceu, amém? Tem outra vez que Deus manda, exemplo, lá no Mar Vermelho, vai lá, avança, para de orar a mim, Moisés, porque clamas a mim, manda o povo marchar. E aí Moisés fere o mar e o vento vem e abre, na verdade, não foi o cajado, foi o vento que já estava soprando antes que abriu ali. Então, é isso, não, a virtude, ali fala, a esperança, ela vem pela virtude do Espírito Santo, é algo que Deus é gerado em nós, né? Ela em Romanos 5 mesmo fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então não sou eu, né? O meu jeito, a minha força, a minha forma de ser, não. É uma coisa que é implantada em mim, né? É uma coisa que Deus ele dá para mim, que ele coloca em mim. Então ali fala que essa virtude, ali fala em esperança pela virtude do Espírito Santo. Por isso que eu falei, por isso nós temos que ir para a Bíblia, né? Quanto mais eu conheço Deus na Bíblia, porque é assim que ele se revela, mais aquela esperança de quem Deus vai sendo derramado no meu coração. A gente vai amadurecendo, não é verdade, irmãos? E esse amadurecimento não tem muito a ver com tempo de igreja. Tem pessoa que dá 10 anos na igreja é uma bebezona, qualquer coisa já faz beijo, tem que estar correndo atrás, devia estar dando exemplo para os outros, dando trabalho, né? Que coisa mais feia. Aí tem pessoa que dá 2, 3 anos na igreja e já está até pregando o evangelho, já sendo uma bênção. Por quê, irmãos? Não é pelo tempo cronológico de igreja, pelo tempo, né? 1 ano, 2 anos, né? Mas é o quê? É pela busca, né? É por deixar Deus trabalhar, é por se envolver com Deus, não é verdade, irmãos? É por se envolver na presença de Deus. Então essa virtude, né?
em esperança pela virtude do Espírito Santo. E aí, pastor? Aí nós vamos ver a mensagem do dia 6, que é um convite bem conhecido, na verdade. Dá para ler também o 29 em casa, mas eu vou pegar só o 28. Mateus 11, 28. Bem conhecida, amém? Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois, se em casa, você pode ler o 29 também, né? Qual é o contexto aqui? Não, isso aqui não pense que esse cansado, esse afadigado aqui é de luta e problema. Não é sobre isso que ele fala, né? Como eu falei, se o contexto fala de beterraba, não faz ele falar de berinjela. Ele pode ser até a mesma cor, mas não é a mesma, sei o que, legume? Sei lá, o mesmo vegetal. Né? Beterraba, né? Beterraba e berinjela, os dois são roxos, na verdade, pelo menos por fora, né? São legume, mas se a palavra está falando sobre beterraba, não fica forçando ela a falar sobre berinjela, na verdade, deixa que ela fale sobre beterraba, né? E é o que a palavra fala, né, irmãos? Qual é esse peso aqui, se você vai ver todo o contexto do capítulo 11? Porque eu sou um pregador que prega em contexto. Eu procuro pregar mais sistemático, mais expositivo e contexto, que eu creio que é a melhor forma de pregar a palavra, né? Os grandes pregadores do passado pregavam assim, os apóstolos pregavam assim, porque eu não vou pregar assim? Então me deixa pregar dessa maneira, né? Ali o que irmãos? Eram os fardos, né, que o pessoal colocava, fardo religioso, na verdade, os costumes, religiosidade, né? Na Bíblia, se nós formos ver no Antigo Testamento, tinham 613 mandamentos, que era os 10, né, mandamentos, mas depois tinha as ramificações, mais ou menos, né, uns 613, amém? Aí diz o pessoal que estuda um pouquinho mais, que na época de Jesus era mais de 1000, tanto que os judeus têm, quem fez a grade vai lembrar, né? Tem o livro da Bíblia, que é a nossa mesma Bíblia, né? Aí tem o livro da interpretação da Bíblia, lembra disso? E aí tem o livro das tradições orais. Meu Deus do céu, irmão, quer que consiga? Bom, o próprio Senhor Jesus falava, né? Fariseus e hipócritas, vocês não, nem com o dedo vocês não querem levar os fardos e atam grandes fardos nos homens aí, né? Então era ritual, era cerimônia. Jesus fala em Mateus 15, né? Que eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição deles, amém? Então eles encheram de costume, de coisa errada, como se fosse necessário, né, ajudar a Deus, e o povo estava oprimido, né? Então Jesus falou assim: pessoal, eu sou diferente. Vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Né? Essas crendices, essas coisas erradas aí dos homens, venham até mim que eu vou aliviar vocês. Depois ele fala no 29, né? Bota para nós o 29 ali que fala, né? E aprendei, o 29 fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então você vê o que é o jugo, né? O jugo, para quem lembra, é uma canga, amém? Então você vê que ele não te deixa livre para você saracotear pelo campo? Não, ele coloca em você uma canga. É liberdade, mas não é libertinagem. Jesus nos tirou do senhorio das trevas para ser o nosso Senhor, amém? Então eu não fui comprado para ser de mim mesmo, eu fui comprado para ser de Deus. Então ele fala: toma sobre vós o meu jugo. Pode botar canga aqui, aí você sabe mais, né? E quem é aí jovem, né, ou não tem muita vivência, depois dá um Google lá, procura o que é, tá? Canga ou jugo, é a mesma coisa, tá? Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de... Na verdade é o perfeito, é o verdadeiro, é o único inclusive, né? 100% é Jesus. E encontrareis descanso para a vossa... A pessoa até vem ali, vamos falar agora sem disciplina por causa de um problema, mas se ela fica e ela, o que, irmãos? Ela encontra o que? Descanso. É aquela pessoa que vem na igreja, às vezes Deus cura, Deus abençoa, Deus abre uma porta, amém. Mas daí a pessoa o quê? Desaparece. Eu sempre digo, não, tem gente que quando some da igreja, tu fala, aconteceu alguma coisa. Porque a pessoa é membro da igreja. Não é um visitante esporádico, um simpatizante. Né? Agora tem pessoa que é o contrário. Quando aparece, tu fala, aconteceu alguma coisa.
Aí, sabe, aí vem ali, ouve a palavra, e aquela pessoa fica 3 horas dialogando. Irmão, pode chamar eu de sem paciência, sem amor, sem o que for. Eu não tenho tempo para isso. Eu não vou dedicar 3 horas da minha vida para quem não quer nada com nada. Eu vou dar a palavra e dizer, ó, agora vai e pratica. Amém? Não é mais ou menos assim o médico? Imagina que você é um médico. Você vai lá, você dá para a pessoa o diagnóstico. Amém? E junto com o diagnóstico você dá o tratamento. O que você espera que ela faça, moça? Que ela faça o tratamento. Aí daqui a 4 meses ela aparece lá com os mesmos sintomas ou até piores. Aí tu pergunta, tá, o diagnóstico eu já sei qual é. Que tratamento? Que tratamento? Não precisa de tratamento. O que você vai fazer, irmão? Já foi dado o diagnóstico. Então é o mesmo tratamento. Se é uma outra coisa que aparece, ok. Mas se é a mesma, a pessoa não está levando a sério. Tomou um remédio direitinho assim, não. Nem comprei. Então você está ajudando a pessoa, a diagnosticando e ajudando a pessoa a dar o tratamento para ela ficar bem. Amém? E ela não faz. Então quer dizer, você não vai ficar tudo de novo ali. Já foi. É assim. Deu. Amém? Vai lá, faz e dá certo. Amém? Aí a pessoa fala, ô doutor, fiz certo lá. Foi uma forma de falar. Deu certo, graças a Deus. Agora estou bem. Amém? Se você é um médico, você quer ver o bem da pessoa. E exatamente por você amar e querer o bem da pessoa, que você se especializa em um diagnóstico e no tratamento. É isso. Ficar trovando não vai curar a pessoa. Então a vida é mais ou menos assim, a pessoa quer, né? Aí vem, aí fica, aí já vai, se não passou não atende, já vai para o Ismael, aí o Ismael fica 2 horas ali, trovando fiado, né? Aí não sabe, aí vai lá para a irmã Simone no próximo culto, a irmã fica 2 horas trovando fiado. Às vezes dá a mesma palavra que o pastor deu, né? Porque se está no mesmo espírito, vai dar a mesma palavra, não tem como dizer não, né? Aí, e nada. Aí no próximo já vai lá a irmã Lu, né? Já fica 3 horas e meia trovando fiado. Irmão, não é assim que funcionam as coisas de Deus. Não é verdade? Então tem que cuidar, porque a pessoa não quer o quê? Não quer mudar. Então, é assim. É dessa maneira, amém? Então é necessário, irmão. Jesus falou assim, eu vou aliviar você. Então Jesus não tem apenas o alívio para dar, embora ele dê. Né? Mas ele falou o quê? Você vai encontrar o descanso para a vossa alma. Amém? Então não posso ser aquela pessoa, hoje tem Santa Ceia? Não vou. Não, mas o pastor vai entregar o óleo de Israel. Então eu vou. Quem ensina isso está tão errado como quem só vem buscar. Então eu não ia na igreja hoje, mas o pastor vai entregar a rosa consagrada. Então eu vou. O cara que se sente um palhaço em cima do altar, irmão. Tu ora, tu se consagra a Deus, tu entrega a tua vida, tu renuncia a tua família para chegar ali e pregar uma palavra para a pessoa, se tu não der uma rosa, não vem. Se der a rosa, tu vem. Tu te sente um palhaço. A palavra é essa, palhação. Não. Amém? Agora quando tu vê assim, a pessoa vem. E aí ela permite Jesus fazer a obra nela. E ela conta o testemunho da mudança de vida, não é verdade? Até se batiza nas águas depois de um certo tempo. E tu vê aquela pessoa vira uma bênção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é isso que o nosso coração vai se alegrar. Então Jesus também se alegra, amém? Ele promete sim, no 28, o alívio. Mas ele fala, mas o descanso é para quem ficar e quiser aprender. O descanso para a alma é para quem tomar o jugo, que eu vou ensinar, eu vou trazer alívio. Glória a Deus, amém? O compromisso com Jesus traz descanso para a nossa alma. O compromisso de querer aprender, amém? E eu vou encerrar aqui, que seria a palavra de hoje, inclusive você já leu lá, já ouviu? Se não ouviu, depois você vê, amém? Que é Romanos 5. Então, claro que Jesus não tem a alegria, né, de dar o alívio, mas a paz para a alma é para quem fica, é para quem permanece. Essa alegria de qualquer ganhador de almas é ganhar almas para Jesus. É para isso que ele serve. É isso que Deus bota amor no coração.
ficar enchendo linguiça não, senão ficava lá na roça trabalhando lá de charcutaria, né? Que é quem faz linguiça. Salame, charcutaria. Dia 7 seria hoje, né? Romanos 5, do 3 até o 4, versículo capítulo 5, né? Do 3 ao 4, fala assim, ó. E não somente isto, de novo, né, irmãos? Eu estou pegando um versículo, mas você pode ler o contexto, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência é perseverança, são sinônimos, né? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Por isso que a gente fala, não pode ser neófito. Chegou hoje na igreja, quer pregar, aconselhar e gravar vídeo na internet. Tu não sabe de nada, rapaz. Tu não tem experiência nenhuma de vida com Deus. Nada, se não tem. Espera, vai se preparar em nome de Jesus, amém? Até Jesus Cristo de Nazaré, quando veio aqui ao mundo, ele fez o que, irmãos? Ele se preparou, não é verdade? E com 30 anos, então, ele batizou-se nas águas e ali começou o ministério dele 3 anos e meio, amém? Até Jesus Cristo se preparou. Ele não precisava, ele sempre foi Deus, mas ele se preparou, amém? Em forma de homem, até que chegou ali e teve a benção, amém? Todos, né? Pode falar Paulo também, todos os grandes homens, né? Eu gosto muito do João Batista falar que o menino se fortaleceu no deserto até a hora de aparecer em Israel, amém? Então, pode ver todos os homens de Deus, a mulher também, Esther, né? Todas as pessoas de Deus, mas elas tiveram tempo de preparação, não que depois que está lá, não tem que preparar, amém? É que nem o teu carro, teve o tempo dele ser montado, né? Depois ir para a fábrica, da fábrica para a loja, aí tu comprou. Ele foi montado, teve o tempo de montagem dele, não é verdade? Mas agora tem o quê? A manutenção, que é o óleo, a água, tá, cada tantos mil quilômetros, né, mas ali uma revisão, tal, não é verdade? Você vai fazendo isso, amém? É uma manutenção, não é verdade? Na verdade, a manutenção preventiva sai mais barato do que depois arrumar o estrago, né? É melhor trocar o pneu do que entrar num poste de chuva, né? Então vai lá, amém? Você quer careca, você na tua cabeça, não no carro, né? Misericórdia. Tem que ter manutenção, tem que trocar o óleo, não é verdade? Às vezes diz que é melhor comprar carro de mulher porque mulher cuida bem. Cuida nada, irmão. Ele não sabe nem quanto tem 1.000 quilômetros, trocou a última vez o óleo. Essa lâmpada aqui apareceu, é que vai ter desejos. Não, é lâmpada. Não, então não vai muito nessa conversa não, porque às vezes tem mulher que não cuida de carro nada, irmãos. Cuida da lataria, mas às vezes a manutenção, já vi cada bomba. Quem trabalha com carro vai sabe, né? Não é bem assim, não. O carro de mulher é bem cuidado. Às vezes é por fora, na verdade, né? Mas eu digo assim, ó, a manutenção. Então não vai entrar disso, amém? Se é homem, se é mulher, não interessa. Tem que cuidar bem daquilo ali em nome de Jesus. Mas não vai bem assim, não. Carro de véia, às vezes fico lá 1 ano parado na garagem, se deteriorando, ferrujando. Às vezes passa uma cerinha, tá limpo. Fez um polimento, beleza. E por dentro? Às vezes tem o gato que fazia lá ninho dentro do motor lá. Então tem que trabalhar, tem que arrumar, tem que renovar, tem que trocar o óleo, não é verdade, irmãos? Trocar o óleo, enfim. O pessoal sabe até mais do que eu. Então é uma manutenção. Então a manutenção, né, da nossa experiência, ela vem o quê? Quando nós passamos em tribulação. E essa tribulação vai produzir o quê? A paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência me traz o quê? A esperança. Né? Então você pode ver quem é firme com Jesus. Problemas que hoje você passa, que talvez no começo te desesperava de uma forma maior. E hoje, pastor, não que não me incomode, senão não seria problema, né? Seria bênção. Mas não é do mesmo jeito. Coisas que às vezes há um tempo atrás tirava o sono, já não tira. Coisas que você já ficava ali todo apavorado, já não fica. Mas por quê? Porque você teve experiência. Você já passou por testemunhos, já viu Deus agir. Amém?
Então você, como a gente fala, né? Eu falo muito em cima do lugar, você fica vacinado, você já fica cascudo, não é mais novidade. Amém? E Deus opera, e Deus abençoa. E assim o texto é uma manutenção da nossa fé, que vai crescendo, a nossa experiência, né? Mas a experiência vai trazer o quê? A esperança. Né? Ela vai amadurecendo, coisas que eu me descabelava antes, não me descabelo mais. Não é bom passar por problemas, senão eu vou falar, senão não se chamaria problema, se chamaria bênção. Né? Mas é diferente a postura, amém? É uma experiência, como eu falei, que ela não é tanto cronológica, mas o quê? É de vivência na fé em nome de Jesus, amém? E as pessoas começam a reparar em nome de Jesus, né? Como eu já pregava nas quarta-feiras que passou, umas, né? Ninguém te despreze pela tua mocidade, né? Mas seja o exemplo dos fiéis. Então tem pouca idade ou muita idade, né? Mas o que? A pessoa teve experiências com Deus, né? A pessoa teve experiência, essas experiências foram dizendo o quê? A esperança. Deus é bom. Deus já me atendeu uma vez, vai me atender agora de novo. Não, já passei por tal situação. Calma, né? E assim, enfim, né? É o caminho de Deus, amém? Então eu vou parar aqui, irmãos, são essas 7 palavras que foi o resumo do que eu preguei para você durante esses 7 dias. Se semana que vem eu continuar na 8ª, não sei, né? Mas amanhã, dia 8, a mensagem 8 vai estar lançada lá para você, amém? Então Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.